Flamengo acaba de acertar a venda do jogador Lohan. Tem informação também pra vocês aí do clássico de amanhã contra o Botafogo. Felipe Luiz fez mudanças no time, a gente vai reagir aqui ao programa da ESPN. Tem muito mais informações. Se você é novo, tá chegando agora, meu amigo ou minha amiga, já deixa aquele teu like e se inscreve no canal. A tua inscrição é muito importante, todo dia tem react do Flamengo, fechou? Então vambora! Pra finalizar, antes de entregar pra vocês, o Lohan acabou negociado para que fosse feita uma modificação no horário do clássico de sábado. Não podemos matar os jogadores. Vamos para o Rio de Janeiro com o Pedro Henrique Torre com as informações do lado do Flamengo, que é isso. Se prepara para uma sequência importante de jogos, Pedro. É isso aí. Tudo bem, Mari? Um beijo grande para você, abraço para o Bruno, aí também para o Marra, Jailson, todo mundo sempre ligado com a gente neste Sport Center. Uma sequência importante começou contra o Fluminense, né? Aquele empate em 0-0 no Maracanã, no maçarico animado no sábado lá, tava bem quente mesmo, e aí agora tem esse jogo atrasado contra o Botafogo. Preparação vai ser hoje à tarde, o último treino a pronto, como diriam os antigos, à tarde no Ninho do Urubu. O Flamengo espera ter de volta, muito provavelmente, Arrascaeta e De La Cruz, pelo menos ali à disposição do Felipe Luiz. Ficaram fora do Fla-Flu por conta de um controle de carga, e aí pode ser que o Felipe Luiz faça uma mescla, ele segure alguns jogadores, vá trabalhando um pouco com essa questão física. Início de temporada, o calor excessivo, enfim, muito calor. Tudo joga um pouco contra, digamos assim, para ter a força máxima nesses clássicos, pelo menos por agora, porque de olho depois vai ter semifinal, Campeonato Brasileiro, Libertadores, aí entra na parte dura da temporada de fato. E até a questão do calor excessivo, Mari, Bruno, amigos, foi uma pauta muito debatida internamente no Flamengo, por conta do, enfim, até o mau desempenho no Fla-Flu foi apontado um dos fatores, não só o gramado, que estava apontado como duro, mas o calor excessivo, desgasta demais. Então o Flamengo internamente debateu isso, falou com jogadores, com preparadores físicos, fisiologistas, técnico Felipe Luiz, e aí solicitou à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e também a detentora de transmissões do Campeonato Carioca, no caso a TV Globo, que fosse feita uma modificação no horário do clássico de sábado, que estava marcado para as 16h30, Flamengo e Vasco, fosse marcado para mais tarde, e aí foi alterado para 21h45. O diretor técnico de futebol, o José Boto, ele falou um pouquinho sobre essa questão do calor excessivo no Rio de Janeiro. Então vamos ouvir agora o José Boto. Já pedimos à Federação, pedimos aos outros clubes, e todos são sensíveis de não se jogar a esta hora, porque existem muitas questões a nível de saúde dos jogadores, até a nível da qualidade do espetáculo que nós estamos a passar para fora. Eu lembro-me quando estava na Europa, via muitos destes jogos que eram a esta hora, e nós questionávamos se é esta intensidade que se joga no Brasil. E acho que estamos a passar uma imagem que não é a real imagem, nem o potencial que o futebol no Brasil tem. Temos também questões de que não vamos utilizar os melhores jogadores sempre como seria bom para o espetáculo. Não os vamos utilizar porque não podemos matar os jogadores numa fase tão precoce. Tá, então, o Boto falando sobre essa questão do calor, que de fato é muito complicado. A gente sempre fala aqui que o maçarico tá quente, 758 graus aqui no Rio de Janeiro, tá complicado. Por exemplo, no sábado a previsão ali é mais ou menos de 30, 31 graus, mas a sensação térmica vai muito além disso. No gramado, o pessoal do Flamengo ali fala que com todo o calor, enfim, o abafo ali chega a mais de 40, às vezes 50 graus ali no gramado para o pessoal que joga ali, então fica muito desgastante, de fato. O Flamengo batalhando aí para mudar essa questão do horário. Para finalizar, antes de entregar para vocês, o Lohan acabou negociado
para o CSKA da Rússia. Informação até primeiro do jornal O Globo. Ele de fato estava aqui naquela negociação, o Filipe Luís não vai aproveitar, então o Flamengo o negociou por 8 milhões de euros para o CSKA da Rússia, 80% dos direitos, o Flamengo ainda fica com 20%. Na composição inicial, 70% eram do Flamengo, 30% do Madureira. Houve o arranjo ali, então nos próximos dias ele já viaja para a Rússia. Ele que estava treinando ali com o Sub-20, depois de participar do início do Campeonato Carioca Profissional. Mari, Bruno. Valeu, Pedro. Né? Beijo pra você. E assim, essa coisa do calor do Rio de Janeiro não é brincadeira. E olha que, dadas as devidas proporções, né, Jailson? Assim, eu lembro que eu fui no show lá da Taylor Swift, que deu toda aquela tragédia. Foi no Engenhão, num calor de novembro, né? Era novembro na época. Claro que tinha muita gente dentro ali do gramado, né, do estádio. Os bonitos ainda colocaram umas placas, mas eu lembro que a sensação térmica era de 60 graus. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Eu pensei que eu fosse morrer ali no estádio, porque parecia que a água entrava no meu corpo e saía. Eu imagino que para um jogador, dadas as devidas proporções do jogo, da quantidade de pessoas dentro do gramado, mas enfim, o sol, a correria, enfim, tudo que acontece, é complicado mesmo, né? Como bom carioca. Não, vai. E aí, com todo respeito. E aí em cima o sol chega primeiro, né? Com todo respeito, vai. Como bom carioca, eu entendo perfeitamente aí esse horário alterado. Sério, é impraticável. O Rio de Janeiro é muito calor. Essa época do ano é muito quente. E aí, não é brincadeira, mas a gente fez na época do campeonato, da Sérgia lá no Rio, e aí teve uma oportunidade um ano que a gente foi jogar no Maracanã. Quem tinha participado do campeonato, a gente foi jogar à noite no Maracanã, o estádio vazio, só tinha os familiares lá. Era à noite e era dezembro já, só que era um calor absurdo. Eu sempre fiquei pensando, imagina quando esses caras jogam aqui 4 horas da tarde, com 40 graus, com o estádio lotado. Mas o que me pega é que, assim, a corda, ela, no fim das contas, quem vai perder essa conversa vai acabar sendo ou o jogador ou o torcedor. Porque também, 9h45 da noite, para sair no Rio de Janeiro, e a gente fala de todas as questões de transporte, de segurança, também envolve muito mais do que o início do jogo. Tem também a hora do fim do jogo, né, Marcos? Aí outra, assim, quer queira, quer não, assim... A gente já está mais ou menos acostumado com quarta-feira, esse horário, então... Fim de semana, né, gente? Assim, não dá para achar que o futebol é o único lazer das pessoas, né? As pessoas querem fazer outras coisas também. Para mim, assim, a gente está tentando amenizar uma discussão, né? Assim, porque precisava jogar menos, né? Sim. Precisava ter mais datas disponíveis para a recuperação dos atletas, para que eles pudessem, de vez em quando, suportar calor de 40 graus, e não toda semana. Que aí complica, né? Precisava ter menos datas nos povos. A verdade é que a gente sabe que o problema não é o horário. Não é o horário. Pode ser 6 horas. Eu sou carioca, eu moro em Bangu. Quem mora em Bangu, pô, quem é carioca sabe. Irmão, 6 horas da noite ainda é um calor infernal. Então, mesmo que não fosse 9h45, mas que fosse 6 horas da noite, ia continuar sendo um calor. A verdade é que o calendário é muito complicado e esse campeonato carioca é um campeonato em que não tem valor, mas se o Flamengo perde, não vale de nada, né? O Flamengo perdeu, pô, o Flamengo não tem mérito nenhum e tudo. Mas se o Flamengo ganha, não vale, não compensa. Então, assim, é um campeonato que não tem valor. E já na questão do Lohan, eu acho que foi o melhor a ser feito. Não sei se vender pro CSKA foi o melhor, mas se o Lohan aceitou, então ficou tudo certo. O valor também, não quero saber a tua opinião. 18 milhões não acho pouco, de verdade, 18 milhões de euros é bastante dinheiro. O Flamengo ainda fica com uma farpelinha, 20% aí, né? Teria, no caso, seria um pouco do Madureira, mas o Flamengo conseguiu negociar, então 20% do Flamengo ainda numa futura venda, até porque aqui ele não teria espaço. Eu acho que o Filipe Luís convenceu ele, foi sincero com ele, como ele é, inclusive nas coletivas de imprensa. O Filipe Luís, eu acho que dos treinadores que eu acompanhei, ele é um cara super sincero. Ele foi sincero com o Lohan, falou: irmão, você não tem espaço no time profissional. E pra ele ficar pulando, né, entre a base e o profissional, é mais fácil você ser negociado. Bem, esse é o vídeo de hoje, essa notícia de hoje. Quero muito saber a tua opinião, imagens aí, lógico, da ESPN Brasil. Não vai embora se você ficou até o final comigo, sem deixar o teu like, sem se inscrever. A tua inscrição é muito importante pro nosso trabalho. Até daqui a pouco tem mais vídeo pra vocês, hein? Fui!